Olá pessoal, eu sou a professora Tassiane e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre furos de sondagem. E qual é o nosso objetivo, quando a gente fala de furos de sondagem? É fazer então uma investigação preliminar do solo que está presente ali no terreno onde a gente quer construir, para que a gente consiga então realizar uma escolha de fundação e realizar um projeto que seja adequado para aquela construção e para a condição que a gente tem no terreno. Então, para que a construção consiga passar as solicitações para a fundação e para o solo da maneira adequada e garantindo a vida útil desse empreendimento ao longo do que foi planejado lá no início. A nossa normativa de fundações, a 6122 de 2010, ela determina que a gente precisa realizar uma investigação preliminar para conhecer essas principais características do nosso solo. E essa investigação preliminar ela é feita através de ensaios, Dentro do nosso território nacional, a gente tem um ensaio que é o mais realizado, que é um ensaio mais simples, mas um ensaio super completo, que possibilita que a gente obtenha a amostra, a amostra de solo, que a gente visualize o perfil, analise qual é o nível de água que a gente tem naquele subsolo, analise a resistência daquele material, e como que ele evolui em diferentes pontos. Esse ensaio, que é o ensaio mais comum, é o ensaio de SPT, sondagem de resistência à percussão. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Esse ensaio, então, ele é feito através de furos. Então, a gente retira uma amostra de solo em um determinado local, certo? Realiza o ensaio naquele determinado local. Para isso, a nossa normativa, então, a 836, de 1983, ela determina uma programação desse tipo de ensaio. Então, quantos furos que eu preciso realizar para fazer esse ensaio, aonde que esses furos têm que estar alocados, dispostos, para a gente ter um reconhecimento aí que seja significativo, ter uma amostragem que vale a pena ser utilizada. Então, esta normativa, ela determina para a gente um resuminho que está disposto numa tabela e que eu trouxe aqui para vocês em outro formato, de qual é a quantidade mínima de furos de sondagem que a gente precisa realizar em um terreno. Para começar, ela fala de área de projeção em planta. Então, é a área da nossa construção que vai ser realmente construída. Essa é a área base para a gente realizar essa análise aqui da quantidade mínima. Então, de 0 até 200 metros quadrados de área de projeção em planta, a normativa determina que a gente faça 2 furos de sondagem. Pessoal, o que isso quer dizer? Que independente do tamanho da obra, a gente precisa sempre realizar a investigação do solo, no mínimo com 2 furos de sondagem. Então, mesmo que seja uma obra pequena, mesmo que seja um local residencial, mesmo que não tenha uma solicitação de carga tão grande quanto um edifício com vários pavimentos, a gente precisa conhecer o solo daquele local para conseguir escolher uma fundação que seja adequada para aquelas condições e garantir que a nossa obra funcione e seja utilizável da maneira mais adequada, mais eficiente possível e que ela não apresente problemas já nos primeiros anos de uso. Para isso que a investigação preliminar ali do solo serve, ok? Então, independente do tamanho, de 0 até 200, pelo menos 2 furos de sondagem. A partir de 200 metros quadrados de projeção em planta até 400 metros quadrados, a norma determina que a gente faça 3 furos de sondagem. Então, esse é o valor mínimo. Lembrando que, se eu tenho necessidade de conhecer um pouco mais daquele terreno, se eu quero olhar ele de uma forma mais específica, nós podemos realizar mais furos do que o mínimo, certo? Ou até realizar outros tipos de ensaio de reconhecimento do solo, ok? Acima, então, de 400 metros quadrados, até a gente chegar no 1.200 metros quadrados, a gente tem uma nova disposição de quantidade mínima. A normativa fala que a gente vai acrescentar 1 furo de sondagem à medida que a gente completar 200 metros quadrados. Então, de 400 até 1.200, cada vez que a gente completar 200 metros quadrados de planta, a gente vai colocar mais um furo, para ter um reconhecimento um pouco mais completo daquela área da construção. E acima de 1.200, essa proporção, essa quantidade de furos, fica numa área um pouco mais abrangente. Então,
de 1.200 até 2.400 metros quadrados, a gente vai acrescentar mais um furo de sondagem toda vez que a gente completar 400 metros quadrados. Então, à medida que a gente completa 400 metros quadrados, a gente vai acrescentar mais um furo de sondagem para ter um reconhecimento melhor daquela área. Acima de 2.400, pessoal, a gente já vai ter o quê? Uma área, né, de planta bem grande, então é interessante que a gente faça, nesse caso, um plano particular para construção. Então, que acrescentem-se furos de sondagem dentro da necessidade daquele terreno, para a gente ter um reconhecimento mais completo, né, e mais cuidadoso daquele local, porque é uma área grande, provavelmente as solicitações de carga também vão ser grandes, então o projeto de fundações precisa ser um pouco mais cuidadoso, não que nas situações de obras menores não seja, ok? Vamos olhar alguns exemplos, né? Então, aqui alguns exemplos. Primeiro, né, nós vamos ter, na letra A, o caso de uma área de projeção em planta de 180 metros quadrados. Então, uma residência pequena, por exemplo, né, um sobrado, um local, né, com uma área mais reduzida. Nessa situação, a gente ficaria aqui naquela primeira quantidade. Então, de 0 até 200 metros quadrados, a gente precisa de 2 furos de sondagem. Então, para 180 metros quadrados de área de projeção em planta, nós precisaríamos de 2 furos de sondagem para ter o reconhecimento daquele espaço do solo e escolher a fundação mais adequada para aquele local. A partir de 200 metros quadrados até 400, 3 furos de sondagem. Então, na nossa letra B, né, a gente vai ter 300 metros quadrados. Então, a gente passou ali do 200 e foi já para a segunda parte. De 200 até 400 metros quadrados, a norma determina 3 furos de sondagem. Essa é a nossa resposta. Lembrando que são valores mínimos, né, pessoal? Se eu tenho necessidade de um reconhecimento melhor, eu faço mais furos ou faço ensaios complementares. Terceiro caso, aí a gente já tem um caso um pouquinho diferente. Então, nós temos lá 750 metros quadrados de projeção em planta. Então, vamos olhar aonde que vai entrar, né, nesse tipo de projeção, quantos furos de sondagem que a gente vai estar realizando. Então, de 0 até 200, nós vamos ter necessidade de 2 furos de sondagem. De 200 até 400, 3 furos de sondagem. E a partir daí, a norma determina para a gente que, à medida que eu completar 200 metros quadrados, eu somo mais um furo. Então, de 400 até 600, eu não completei ainda 200 metros quadrados. Eu estou ali com 50 metros quadrados a mais, 100 metros quadrados a mais, 150, mas eu só vou completar quando eu chegar nos 600. Então, até eu chegar nos 600, eu permaneço com 3 furos de sondagem. De 600 até 800, aí sim eu vou somar mais um, porque quando eu cheguei nos 600, eu completei 200 metros quadrados. Então, dos 600 até 800, 4 furos de sondagem. Quando eu cheguei no 800, eu completei 200 metros quadrados de novo. Então, do 800 até o 1.000, eu somo mais um. Eu teria 5 furos de sondagem. No entanto, no nosso caso, a gente tem aqui uma projeção em planta de 750 metros quadrados. Então, eu ficaria aqui. De 600 até 800, eu vou ter 4 furos de sondagem. Essa é a nossa resposta. Essa é a quantidade mínima de furos para essa projeção. Agora, vamos ver para o caso D. Então, para uma área de projeção em planta um pouco maior. Aí, a gente prossegue, continua. 2.250 metros quadrados. Então, acompanha lá. De 0 até 200, sempre 2 furos de sondagem. De 200 até 400, 3 furos de sondagem. Do 400 até os 600, eu ainda não completei 200 metros quadrados. Então, eu ainda vou permanecer com 3 furos.
À medida que eu cheguei nos 600, eu completei 200 metros quadrados. Então, aqui eu vou somar mais 4 furos, até eu completar de novo. Quando que eu completo de novo? Quando eu chegar no 800. Cheguei no 800, completei mais 200 metros quadrados. Do 800 ao 1000, 5 furos de sondagem. Cheguei no 1000, do 1000 até o 1200, eu também completei de novo, né, 200 metros quadrados quando eu cheguei no 1000. Então, do 1000 até o 1200, 6 furos de sondagem. Beleza, essa parte da norma finalizou. A partir do 1200, a norma fala pra gente assim: você vai agora somar mais um furo toda vez que você completar 400 metros quadrados de projeção em planta. Então, para a gente somar mais um furo, eu tenho que ir até o 1600. Então, do 1200 até o 1600, eu vou somar só um furo que está relacionado com os 200 metros quadrados que a gente tinha completado. 7. Para eu somar e chegar no 8º, eu preciso passar do 1600. Então, do 1600 até o 2000, a gente vai ter daí 8 furos. Quando eu chegar no 2000, eu vou daí somar mais um. Do 2000 até o 2400, 9 furos. No nosso caso, a gente tem uma projeção em planta de 2.250 metros quadrados. Então, vai entrar aqui, entre 2.000 e 2.400, 9 furos de sondagem no mínimo, certo? E aí, acima do 2.400, a gente vai ter o plano particular da construção. Então, aqui pela norma, a gente teria pelo menos 9 furos de sondagem para uma área como essa. Quando a gente se eleva acima do 2.400, nós vamos o quê? Acrescentar mais furos de sondagem para ter o quê? Uma visão um pouco mais geral daquele subsolo e de como que ele está se distribuindo ao longo dessa região já grande de projeção em planta, certo? Com esses 4 exemplos, a gente consegue, né, abranger todas as situações possíveis de furos mínimos de sondagem, ok? Aí, como finalização, né, como que esses furos podem ser distribuídos? Então, o que é determinado pela nossa normativa é que eles sejam distribuídos nas extremidades dessa projeção, então nos cantos da projeção em si, né, da planta, e que eles sejam distribuídos também de forma diagonal, para a gente ter uma certa abrangência da área que vai ser caracterizada ali do solo, né, mas para que essas áreas não fiquem todas na mesma linha, por exemplo, no mesmo espaço, fazendo com que diferentes tipos de solo sejam perdidos no meio da caracterização, certo? Além disso, né, é determinado que esses furos tenham entre eles uma distância máxima de 100 metros. Então, que a gente não faça distâncias maiores do que isso, porque a gente já pode perder algum tipo de caracterização de um solo diferente que está no meio. Então, a hora da gente fazer, por exemplo, aquele plano particular de uma construção maior, lembrar desse aspecto de fazer uma distribuição aí de no máximo 100 metros de distância entre os furos, ok? Isso facilita para que a gente tenha uma visão mais geral do terreno e faça uma escolha de uma fundação de forma mais adequada para que a construção não apresente problemas ali nos primeiros anos em relação ao adensamento de solo ou falta de resistência, né? Ou algum tipo de variação nesse sentido, ok? Então, eu espero ter auxiliado com esse vídeo, com esse conteúdo. Se esse conteúdo te ajudou, então curte o vídeo, compartilha com seus colegas e até a próxima.